O Departamento Cultural convida para compor a mesa Dr. Vimer Botura Júnior, psiquiatra e coordenador permanente do Cine Debate. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês. Um dia chuvoso, difícil de se locomover em São Paulo. Mas felizmente que essa plateia bonita aqui, interessante. Obrigado a todos vocês. Eu estou me recuperando aqui da quantidade de lágrimas que verteram durante o filme. Eu achei esse filme muito bom quando eu escolhi, mas hoje ele foi melhor ainda do que as outras vezes que eu havia visto. Muito bom. Quero chamar para debater aqui com a gente a doutora Ada Pellegrino Lemos, que é terapeuta de casal e família, professora aposentada do Programa de Pós-Graduação da PUC São Paulo, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos da Família da PUC São Paulo, membro e fundadora da Associação Paulista de Terapia Familiar e da Associação Brasileira de Terapia Familiar, membro da American Family Therapy Academy e habituei aqui todo ano, ela debate pelo menos um filme com a gente e é sempre muito querida e muito solicitada. Quero chamar também a doutora Maria Helena Meliado Stroili, psicóloga, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, especialista em psicologia e psicoterapia infantil do GEP, mestre em psicologia escolar e educacional PUC Campinas e doutor em ciências da saúde Unicamp. Vice-presidente da ANDEA, Associação Nacional de Estudo de Ensino e Aprendizagem. Já veio debater com a gente também, muito querida. Vou passar a palavra para a Ada. Cada um tem 10 minutos para falar, depois abrimos a plateia. Então, eu queria agradecer ao convite, não é? Que o Vimer me fez para assistir e pensar e refletir sobre essa maravilha que nós acabamos de assistir. É muito agradável estar aqui, eu gosto de estar aqui. É assim, vamos ver se eu dou conta do recado. Quando você falou agora que dá vontade de chorar, dá, né? Porque que maravilha, não é? Se o ser humano chegasse a esse respeito recíproco. E o talento desse diretor é extraordinário. A gente logo no começo do filme, não é? Vê uma jovem alegre, cheia de vida, e um homem simpático com ela, descerem do avião. Destaca, né? Aquela alegria. E aí eu nomeei uma série de lindas cenas que esse diretor artista criou, não é? Começa pelo susto do motorista de táxi. Vemos depois uma cena linda da Tilly, que chama Tilly, não é? A governanta jogou a xícara. Vimos, não é? O telefonema desse homem tão adulto, tão preparado, tão interessante, não ter coragem de falar com o pai ao telefone o que ele precisaria ter falado. Não como coisa certa, eu digo,
mostrando a enorme, o intenso sentimento de oposição recíproca, brancos e pretos. A intensidade desse sentimento. A maneira depois como as cenas vão continuando, né? Acho que eu vou demorar muito se eu quiser nomear todas, tem 10 aqui. Mas tem algumas situações que vale a pena pensar. A maneira como o diretor conseguiu, e os artistas extraordinários, como foi essa Katharine Hepburn e o Spencer Tracy, transmitiu o impacto, transmitiu o choque, transmitiu o inacessível, o inadmissível, o impossível de poder ser concebido. E achei uma coisa extraordinária quando a mãe, na conversa com o marido, o Matt, diz assim: olha, nós a criamos dizendo a ela, não é? Que não há ser humano superior ao outro. Nem asiáticos, nem vermelhos, que são os índios, e nem negros. E, no decorrer do filme, a gente vai percebendo que ela é efetivamente, ela própria, tinha a mente aberta para compreender o absurdo. Mas na hora em que ela viu a filha e o marido, ela disse: acho que sentar eu preciso, naquela cena. E aí, esse homem, eu achei muito interessante, quando ele vai tomar um sorvete, ele ficou desorientado. Eu acho que desorienta mesmo. Ele foi tomar um sorvete e quem estava lá na sorveteria bateu palmas quando um negro maltratou o branco. Agora, é isto que eu acho a beleza, uma das essências do filme. É muito bonito ter ideias maravilhosas, mas vocês viram o que acontece quando a filha vai se casar com um negro? A realidade incorporada, os valores incorporados, o tecido interno no qual a gente constrói dia a dia na família. Né? Um sistema de julgamento, um sistema superegóico, um sistema... Aí muda. Todos que aplaudiram o negro, pelo que ele falou ao branco, será que quando a filha quisesse casar, ele escolheria o negro? E acho que essa situação é muito nossa, do brasileiro. Nós nunca, não é? Proibimos o negro de subir no ônibus, nunca, como eu vou dizer, nunca fomos honestos, eu acho, e sinceros, de fato, com a intensidade desse preconceito trazido pela civilização europeia, quando o Brasil foi descoberto por portugueses. É muito diferente. E eu achei muito bonito
aquela cena até engraçada da briga do pai com o Monsenhor. Eu achei interessante porque esse homem, no detalhe maravilhoso assim, da captação do diretor, não sei se lembram, a batata tosta, todo o tempo que ele não sabia o que fazia. Quando ele chega para se trocar, ele derruba, imagina um homem como aquele, derruba as meias no chão. Quando ele vai pegar a gravata cai. Justamente a gravata, que o Freud diz que é um símbolo masculino, e as meias também, ele estava se sentindo um homem absolutamente castrado, né? E eu achei assim extraordinário, né? Porque a cena não muda muito, é tudo dentro daquela casa e são cenas inesquecíveis. Assim, eu fiquei pensando, por que será que esta governanta está com tanta raiva desse homem? Né? Ela amava a Joy, de verdade. E ela achava absurdo ele superar o preconceito que ele, preto, tinha sobre os brancos. Ela nem pensou nisso. Ela disse, é uma traição o que ele vai fazer com essa moça. Só um preto que não tem vergonha na cara é que vai se casar com uma branca, quase como se fosse assim, uma traição à raça negra, um pilantra sem vergonha. Eu achei incrível. E aí é que a gente vê um ponto que eu gostaria de lembrar. Existe sim. Existem momentos em que a gente não consegue suportar o inconcebível. Eu acho que o mundo, quando atravessa uma guerra e vê partes tão horrorosas que a espécie humana é capaz de ter, ações que chocam. A ideologia é muito bonita, mas a ideologia não resiste e não é comprovada pela ação. Agora, eu achei também interessante, eu não sei como vai ficar, que tudo que o pai falou, e tudo o pai de Joy, o pai de... Como é que o médico Prince falou, são reais os argumentos. Nada, em nada, esse pai mentiu. Né? Obrigada, senhor. Né? Em nada esse pai mentiu. Quando ele disse, vocês já pensaram nos seus filhos? Vocês estão sabendo que em alguns estados deste país, o que vocês vão fazer se casando é crime? Vocês vão presos? Vocês já pensaram o que vai representar? E achei interessante, aí que eu queria conversar um pouquinho. Será que essa diferença tão flagrante que o Stanley Kramer coloca no homem e na mulher é uma característica que a cultura diz que é o feminino e que é o masculino? Porque eu acho que a cultura determina, sem a gente perceber, um caldo intoxicante
que a gente nunca se dá conta. Eu acho que hoje, não é? Um homem já realiza tarefas que antes caracterizavam uma mulher, e melhor das vezes do que a própria mulher. E também uma mulher tem uma racionalidade, um projeto, uma determinação que antes se atribuía uma frieza masculina e que não tem nada de frieza. E eu só queria deixar esta pergunta, porque no filme ainda tem esse resquício dos homens pensarem e das mulheres sentirem. Eu não vejo bem assim. Eu acho que hoje, um homem e uma mulher, né? Por exemplo, eu trabalho com famílias. E assim, está. Antes isso era uma exceção. Agora não assusta mais ninguém. Que o pai fique com a guarda e que a mãe consinta, por exemplo, nesse último caso que eu tive, porque ela queria ir para a França terminar um doutorado que ela estava fazendo em cinema. Ela vai voltar daqui uns 3 ou 4 anos. Isso seria inadmissível há 10 anos atrás. E aí aquela conversa entre o Prince, o John, e o pai é muito interessante. Quando ele diz, a nossa geração construirá algo diferente da vossa. E é verdade. Nós tivemos agora o Congresso de Terapia Familiar, e o 13º já, e os temas que esse congresso pôde trabalhar, como a transexualidade, a homossexualidade, não poderia nem ser assim nomeado, escolhido, pensado em se colocar no primeiro congresso em 1994. Realmente as gerações estão diferentes. Eu não quero dizer que melhores. Não sei dizer se melhor ou pior, porque nós poderíamos ficar uma noite falando aqui sobre as diferenças geracionais impressionantes que se operaram nos últimos 10, 15 anos. Mas que elas se operam. Outra coisa que eu pensei, e aí também não sei se vai alguma desconfiança que pode ter sido minha, é o seguinte: ela tem 23 anos, ele tem 37. Se conhecem há 10 dias, não foi? 20 dias e já estão casando. Eu não sei se esse diretor quis usar ou abusar um pouquinho da diferença de idade. Ela é interessante, porque também eu pensei, fazendo um parêntese, que ela era a filha única, não é mesmo? E de pais excepcionalmente voltados. Naquela época em que esse filme foi feito, quando foi mesmo? 67, né? É bastante interessante a abertura que eles tiveram. E a gente sente que o amor dessa mãe e o amor desse pai por esta filha, eu vejo, sabe, que quanto mais um filho teve significado para um pai e para uma mãe, que significado de amor, sabe? Uma relação de intimidade, de conversa, uma certeza que ele, filho, é importante para esse pai e para essa mãe. Me parece, eu ainda não fiz nenhuma pesquisa rigorosa a esse respeito,
Mas tenha coragem de fazer o que essa moça fez, sabe? Porque ela introjeta com muita força que ela tem valor. Ela confia, a autoconfiança tem muito a ver com a história. Hoje, não é aquela senhora da USP, Fulvia Fustenberg, ela acha que, inclusive, isso já começa na gestação, nos 9 meses, que um feto sabe se ele está sendo bem-vindo ou não. E isto já serão elementos que vão compor a maneira e a forma como ele próprio, quando adulto, verá a si próprio. Que conceito ele vai construir? Só mais 2 minutos, né? Então, agora eu penso aqui comigo. Não sei se eu dou conta que quem resolveu a situação foi um homem branco. Não foi o preto. Não sei também. Não sei se pato. Peraí, eu achei. Isso são observações minhas, então eu achei interessante, sabe? Isso. Outra coisa que eu achei interessante, talvez para aquela época, não sei. Ele era um homem brilhante. Ele tinha doutorados. Assim, a ONU hoje não está lá garantindo muita coisa e nem tem muito prestígio. Mas em 64 era extraordinário. O que a ONU falava, todo mundo ouvia. Espera um pouquinho. Quer dizer, ele é um preto excepcional, não é? E se ele não fosse? Será que esse homem suportaria? Ainda tem mais uma coisa. Eu queria dizer que pela psicanálise, a maneira mais rude e mágica do pensar é aquele do bebê. Que quando a gente brinca com ele, cadê papai? Papai está aqui. Ele ri, satisfeito, lindamente. Acho que todo mundo aqui conhece essa brincadeira, não é? Saiba que o mundo mágico da onipotência narcísica é ele que faz você desaparecer e aparecer. E esta é uma das fases mais narcísicas iniciais que permanece e, na minha opinião, que constrói a superioridade. A fantasia narcísica exige que eu me sinta especial, que eu seja especial. E quando na classe social você tem, como eu vejo, uma família, por exemplo, da Bahia, que tem tios arcebispos, ex-governadores, proprietários de terra, ex-senadores, deputados, quer dizer, o status social e a classe social concorrem para a afirmação desse raciocínio mágico e onipotente. Nós somos indiscutivelmente superiores. E por sermos superiores, nós temos o direito de agir de acordo com essas pessoas que não sabem o que são e o que fazem. Nós precisamos fazer por elas. Vocês me entendem? E outra coisa, só um minutinho. Essa superioridade indiscutível me assusta. Porque vocês vão ver que desde tempos imemoriais, naquele livro que agora, do professor Harari, né? Quando ele fala da pequena história do Homo sapiens, que é extraordinário em si. Agora saiu o 3º livro dele. Bom, já existia isso. Uma pessoa matava a outra, convicta de que ela deveria fazer. Como fez, como foram as cruzadas, como estão operando as tribos, não é? Na África. Eu vejo que o poder, sabe o poder? O poder acadêmico,
o poder religioso, o poder governamental, nas organizações, a elite governamental, nas organizações de Estado, eles se convencem dessa superioridade. E eu tenho a impressão que este sentimento arrogante é o que constrói a destruição. Sabe? É um dos elementos principais para a destruição. Tem na hora? Pronto. Maria Helena. Boa noite a todos. Agradeço o convite, Wimmer, pela oportunidade de mais uma vez podermos parar um pouquinho para pensar em tempos em que cada vez se pensa menos. E rever esse filme foi assim uma grande emoção, porque foi um filme que marcou um momento da minha juventude. Eu sempre fui meio rebelde. Nasci rebelde, como diz meu pai, e acho que me mantenho meio rebelde. Por quê? Porque eu me vejo inconformada diante da conformidade com que as pessoas assumem as injustiças humanas. Isso me dói. Não consigo, até hoje, passar ilesa a dor humana. E esse filme mexe lá no fundo, né, com essa dor humana. Eu convivo com uma psicóloga, colega, negra, linda. Pensem numa negra linda. Recentemente nós fomos tomar um café ali perto do consultório. Quando nós entramos no café, as pessoas olharam assim como se ela fosse um objeto do outro planeta. Sentamos à mesa e eu perguntei para ela como é que você se sente quando você vê esses olhares para você. Ela falou, eu não prestei atenção. Falei, mas eu prestei e acho que você devia prestar. Porque parece que as pessoas te veem como se você fosse um ET. E você, talvez, não olhe porque você nega que isso incomoda. A mim incomodou. Por que não olharam outras pessoas como olharam para você? Aí ela disse, eu já me habituei a viver assim. Falei, não se habitue. Você tem o direito de ser e existir como você é. Isso não é uma coisa com a qual a gente possa se habituar. E esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas querem colocar umas às outras em caixinhas, em modelagens, que os seus valores, os seus conceitos determinam. Mesmo um pai que ama o filho, que lutou bravamente por fazer desse filho um homem brilhante, como foi o pai do John, ele cobrou do filho. Quantos passos ele deu na vida profissional para que esse filho chegasse onde chegou? É óbvio que isso tem um grande mérito. Todo pai que é pai tem um grande mérito. Toda mãe que é boa mãe tem um grande mérito. Mas todo filho que sabe aproveitar as oportunidades que esses pais lhe dão e que a vida lhe promove, também tem um grande mérito. E foi isso que John quis mostrar para o pai. Você se vê como um homem negro e eu me vejo como um homem. Eu achei isso maravilhoso. Porque mostra que talvez o John não tenha lutado por essas conquistas que ele obteve, tanto no sentido pessoal quanto profissional, para simplesmente ter um reconhecimento. Parece que ele não tem essa grande preocupação. O que ele tem? Que é lindo de se ver e que é muito triste quando a gente vê um jovem que não tem.
o desejo de transformar aquilo que ele vê que não está bom, aquilo que diminui o ser humano. E ele tem um projeto, vários projetos. E ele não faz pelo reconhecimento, parece que ele faz pelo desejo de transformar aquilo que é injusto e aquilo que não é bom para o ser humano e incomoda. Ele tem um desejo aparentemente genuíno de transformar a vida das pessoas na África. E aí, ele elaborou um projeto que se viabiliza dentro de uma dimensão de promoção de saúde que hoje se entende como das mais modernas, né? Eu penso que o preconceito fere. Por que ele fere? Porque ele é um pré-conceito. Você ser olhado de forma a julgar, de um jeito que você não se sente, fere muito. Porque não se forma um conceito de você baseado num conhecimento que se tem, mas sim naquilo que é a fachada, aquilo que é a aparência. Isso fere. Porque as pessoas não querem ser vistas como elas parecem ser. Elas querem ser compreendidas como elas são, respeitadas como elas são. É muito compreensível que alguém se impacte com o novo. É inevitável, todos nós temos essa reação de impacto. Com uma filha pela qual a gente zelou tanto quanto esse casal mostra que zelou, é óbvio que se tem um impacto. Mas esse impacto, ele tem o poder de desacomodar. E muitas vezes nós temos, pela nossa angústia, pela nossa ansiedade diante do desconhecido, a tendência de formar isso que se chama pré-conceito. A gente não vai em busca do conhecimento efetivo para formar um conceito, então, já que nós estamos querendo sair daquela situação incômoda. E o preconceito, ele afasta, ele fere e ele é injusto na maioria das vezes. Eu também achei muito linda aquela cena que a mãe cobrou do marido a coerência com aquilo que sempre eles pensaram, porque ela também acreditava nisso. E eu acho que não tem ser humano que não tenha se movido aqui, ao rever esse filme, com a dor que ela teve da pseudo-decepção que ela ficou com o marido. Quantos anos ela viveu ao lado de um homem que diz algo e na hora que ele tem o checkmate, ele não se mostra coerente. E eu penso que a afetividade aflorou mais intensamente nas duas mães. Não é porque mulher tem coração mole. É porque talvez ambas tenham conseguido fazer um movimento de empatia com os seus filhos. E de mover-se pelo amor e pelo afeto genuíno que elas têm por esses filhos. Os pais também tinham, mas tinham mais pré-conceitos a lidar. Elas se moveram no sentido de colocar-se no lugar deles. Resgatar aquilo que para a vida delas tinha tido um significado especial. A paixão da juventude, o amor, a esperança na vida a dois e enfim, na felicidade que é você ter um par para compartilhar a vida. E achei assim, na simplicidade da mãe do John,
ela colocou uma questão muito profunda. Por quê? Quando nós envelhecemos, nós vamos tendo a tendência de cuidar muito das coisas e da vida de todo mundo. E nos olharmos pouco. Quando, na verdade, nós sabemos o sentido que tem o amor na vida de uma pessoa. Nós, mais do que ninguém, tivemos experiências de amor, vida fora. E podemos testemunhar aos nossos filhos se isso vale efetivamente a pena ou não. E quando esse pai nega diante da mulher, da esposa, da companheira de tantos anos, que aquilo que ela estava dizendo não fazia sentido, que aquilo era uma insensatez, ele está negando a ela o direito de reconhecer a existência desse afeto genuíno pela vida toda. E eu digo para vocês que eu fico assim muito feliz quando eu vejo jovens apaixonados. Tá certo que o filme mostra 20 dias, pode haver uma impulsividade, etc. Porém, pareceu que desde o princípio esse casal não se mostrava com o desejo de romper barreiras para enfrentar-se com a sociedade. Parecia que efetivamente o desejo deles era estarem juntos. A mim pareceu que o filme mostra isso. Quantos de nós não tivemos que fazer grande esforço também por permanecer juntos? Por razões diferentes, por questões e desafios diferentes que enfrentamos, mas certamente estar junto e permanecer junto requer um desafio por dia. Eu e meu marido estamos casados há 44 anos. Eu brinco com ele que pelo menos temos 44 casamentos ao longo desse tempo. Porque se a gente não olha, não revê e não renova, o amor morre. E se morre o amor, para que ficar junto? Esse é o desafio que eles nos instigam a pensar. Porque muitas vezes, pela comodidade, pela acomodação, a gente deixa de olhar para aquilo que é o essencial. O que numa família é mais essencial do que o amor? Vocês conseguem pensar em algo mais essencial do que o amor? É o amor que constrói essa ligação e esses elos, esses vínculos. É o amor que faz sentido, dá sentido para todas as lutas que essa família empreende. Mas é o sentimento que hoje a juventude mais tem medo. Eu trabalho com jovens, eu trabalho com adolescentes. Os adolescentes, quando eles descobrem o amor, eles deslumbram. Mas quando eles vão chegando perto de algo que parece que vai se consolidar como uma relação, eles morrem de medo. E esse filme nos mostra o inverso, que o amor encoraja, que o amor empodera, porque essa Joy é uma destemida. Ela tinha convicção no afeto dos pais. Por isso ela se enfrentou com isso. Ela sabia que ela tinha uma estrutura, que ela ia contar com aquela solidez. Ela apostava nisso. E com certeza esse pai a perderia no momento que ele se negasse a aceitar esse casamento. Porque para ela aquele sentimento era um sentimento vital. E isso mostra que o amor empodera, o amor encoraja. E também
nos dá a segurança para pensarmos, termos autonomia, para questionarmos. E eu penso que é um filme com grandes lições de vida, grandes lições. O preconceito de cor de ambos os lados, porque os preconceitos não estavam só dos brancos para com os negros, mas também dos negros para com os brancos. Por quê? Parece que essas pessoas que mostraram preconceito, elas estavam incorporadas no lugar da menos-valia social. Elas se julgavam diferentes. E quem é no mundo que é igual ao outro? Não é só na pigmentação. Nós temos diferenças mil. É o que dá o colorido à vida. E eu penso que nós, aqui mais maduros e mais vividos, nas nossas profissões, nos nossos espaços familiares, profissionais, temos uma missão muito importante no momento, que é de resgatar na juventude a esperança. Estamos vivendo um momento de absoluta desesperança e nós não temos o direito de matar a esperança do jovem no berço. Não temos esse direito. Podemos ter todas as críticas possíveis, mas se nós ficarmos só olhando as sombras, nós jamais veremos a luz. E de que serve a luz se a gente não pode ver? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar assim para refletirmos. A juventude me move muito. A esperança que a juventude tem e que muitas vezes nos parece infundada, ela precisa ser vivida corajosamente para que esse jovem possa amadurecer, crescer e se formar a melhor pessoa que ele puder. E isso precisa da retaguarda de pai e mãe, não da autorização. O nosso momento de interditar a vida dos nossos filhos, de sinalizar limites, etc., já passou. Era lá pequenininho. O Wimmer escreveu um livro primoroso sobre a função paterna, que eu sugiro que vocês leiam. Por quê? Porque muitas vezes o pai fica subjugado ao ganhador de dinheiro de sustentação familiar. Mas não, o pai tem uma função essencial na família, na vida conjugal, na vida da família toda e na vida dos filhos. Só que tem um momento para se fazer essa função de interdição. Não é lá quando ela está com 23 anos. É ali, pequenininho. Não pode isso, pode aquilo, assim você pode se machucar, isso não é bom, precisamos respeitar, etc. e tal. É a hora de formar os valores. E a culpa, muitas vezes, faz com que a gente queira tomar conta da vida dos nossos filhos por todo sempre. E é isso que eu gostaria de deixar para o nosso debate. Bom, tecendo alguns breves comentários depois de duas brilhantes apresentações. Eu quero dizer que esse filme, primeiro, realmente assim, que enredo, que diálogos, que cenas, né? Algumas mudanças, eu li alguns comentários de que esse filme é um filme que tem muito a ver com o teatro, e tem mesmo, a questão da dinâmica do teatro, a entrada e saída de cena, a mudança de postura, o silêncio, o olhar, né?
os atores brilhantes, maravilhosos, né? Realmente assim, dando vida ao texto. E que texto! Que texto profundo, interessante, que provoca na gente reflexões importantes em questões fundamentais para as nossas vidas. O filme, na verdade, trata-se de um filme de pessoas privilegiadas. Todos são privilegiados no filme. Todos. Desde a funcionária até o rapaz que entrega a carne, a ajudante. Todos ali são extraordinários como pessoas. Então o filme caracteriza pessoas que têm valores, que têm princípios. E que estão felizes ali. Mas ele também tem um momento assim que ele fala de pessoas saudáveis, que estão numa transição para se transformar em pessoas sem vida, sem paixão, mas a paixão dos filhos renasce a paixão dos pais. Traz aquilo que estava adormecendo e se perdendo. Né? Então o filme traz uma renovação nesse diálogo, nessa questão toda. São pessoas privilegiadas por quê? Tomam contato com o seu próprio erro e com a sua própria hipocrisia. Eles tomam contato. E em vez de falar dos outros, eles tomam contato com os seus próprios preconceitos. A primeira frase que eu falei, que eu anotei nesse livro, nesse filme, foi o seguinte: o preconceito do outro é sempre pior que o meu preconceito. Como se eu não tivesse, ou se o meu tivesse justificativa. E o filme leva a isso, a gente refletir sobre os nossos preconceitos. Tem toda a trama, mostra, por exemplo, que onde há amor, pode haver a raiva. Os filhos, os casais, trocaram falas duras e raivosas até, mas como havia consistência no afeto, havia consistência no amor, havia vínculo, aquela raiva podia ser colocada. E não teve nenhuma raiva ali que era de humilhação ou de vingança. Era raiva de amor. Porque mesmo os dois pais, principalmente o jornalista, ele usava razão para esconder o preconceito que ele negava em si. Ele pregava uma educação, um não preconceito, etc., mas não tomava contato com o preconceito em si. Né? Então ele toma contato com isso e ele confronta a própria hipocrisia nesse aspecto. Mas a primeira que fez isso foi a mãe. A Katharine Hepburn, maravilhosa, linda ali, até o padre apaixonado por ela, havia ali uma paixão sublimada, né, que vivia em fé. E ele confessa até uma inveja positiva, né? Eu invejo esse homem que está com você, né? Então, assim, até outra pessoa autêntica também, né? Que era capaz de estar fora da caixinha e fala uma hora lá. Eu teria muitos clichês para falar para vocês. E não vou falar clichê. Quer dizer, o cara não é clichê. E esse filme não é de pessoas clichê. Isso é muito importante. São pessoas que têm o que dizer. São pessoas que fazem diferença. Por isso é um filme de privilegiados. Então, os dois filhos desse filme têm uma coisa que, infelizmente, pouca gente tem na vida. Eles têm pai e mãe verdadeiros. Tem pai e mãe verdadeiros e funcionais. Tiveram matriz, tiveram vínculo. Por isso eram confiantes, ousados e puderam ser verdadeiros. Né? E tem um diálogo do filho com o pai, que ele fala, o pai tenta manipular ali, eu caminhei não sei quantos quilômetros para te dar, e ali foi uma cena que o filho foi duro com o pai e mostrou o seguinte, que é muito duro para a gente como pai ouvir isso, mas temos que aprender. Pai, por tudo que você fez por mim, você não tem o direito de escolher a minha vida. Quer dizer, o pai educou o filho melhor do que ele mesmo acredita. Né? Porque o filho foi um bem-sucedido, com autonomia, com coragem de ser e não tinha dívida de gratidão para com os pais. E é muito comum família manipular. Eu sofri tanto por sua causa, agora você tem que sofrer por mim.
isso é um ato desonesto que os pais não percebem que fazem, né? Então, esse filme mostra a firmeza do diálogo e é um filme, como eu falo, um texto de privilegiados, né? E uma outra fala interessante, quando a Catherine Hepburn fala: que mãe é essa que educou esse filho sendo mulher de um carteiro, né? Quer dizer, na coisa mais simples, né? Na camada socialmente, economicamente inferior, que mãe é essa capaz de criar um cara deste, né? E aí você vê o valor que ela dá, e isso é um dos pontos que leva uma abertura dela para o diálogo com a mulher, que eu digo, você disse que foi o homem branco que tomou a decisão final, mas quem fez a mudança do enredo da história foi a mãe negra, simples, com um diálogo profundo, que falou para aquele cara altamente qualificado e poderoso o seguinte: você está esquecendo do que viveu, etc. Então foi aquela sabedoria. A sabedoria não vem dos livros, vem de quem sabe usar o que está nos livros, vem de quem tem sentimento. Então a sabedoria não vem do cérebro, vem do coração e do cérebro bem trabalhado. E aquelas mulheres, as duas tinham isso. Elas souberam o que sentiram, souberam pensar e souberam agir, né? Isso tem um princípio muito da questão da psicologia, da psicossomática, que a emoção é contagiosa. A emoção verdadeira é contagiosa. E a gente ama quem faz bem a quem a gente ama. Então, aquela mãe amou o John porque viu que ele fazia bem à filha dela. Ela viu a filha: minha filha foi sempre feliz, mas nunca foi tão feliz como está agora, né? Então, isso é muito importante. A gente ama quem faz bem a quem a gente ama, e a gente odeia quem faz mal a quem a gente ama, né? Isso é do bicho, né? Isso é da nossa emoção, é além da racionalidade, né? E aqui, né, dos diálogos, você pode ver também que a razão serve a todos os senhores. Tinha muitas razões lógicas para que eles não se casassem ou que adiassem o casamento. A diferença de idade, a rapidez do conhecimento, 20 dias de relação. Tinha muitos fatores racionais que seriam para dificultar alguma coisa. Mas claro que a razão verdadeira era a cor. Diferença de cor, a diferença social. Mas a razão, ela vem de uma forma aparentemente convincente, convencendo de uma coisa quando a verdade é outra. Mas a razão não pôde com a emoção, porque a emoção fala mais alto. A emoção fala mais alto que a razão, né? Muito bem. Uma coisa importante, eu tenho estudado muito sobre erro nos últimos anos, até publiquei um livro sobre isso, chamado Erro Nosso de Cada Dia, e esse filme fala de erro. O pai, ele olha para o erro que cometeu, ele vai lá e fala para todo mundo: olha, conta a história e mostra como ele lidou com a situação, e ele fala: vamos ser felizes, né? Quer dizer, a partir da dor, examinou o erro que cometeu e que poderia estar cometendo e corrigiu. A mãe também, quando mandou a Hillary embora, né, a mãe tomou contato com a hipocrisia que ela estava começando a viver. Não, eu estou virando isso? Não é isso. Então, a partir da relação da filha com o negro, aquilo tudo provocou nela a redescoberta dela, e ela foi lá e, ó, fulana, tchau. Eu não quero viver essa hipocrisia que eu estou vivendo. Essa é a assim, o filme renova as pessoas, né? Alguém falou em insensatez, etc., né? Essa é uma questão de relacionamento. Pode ser que esse casal se casou, foi para a África, para onde foi, ficou lá e separou depois de 5 anos. Aí vão dizer: não deu certo. Isso é uma bobagem. Deu certo enquanto deu certo. O dia que deixou de dar certo, não está dando mais certo, né? As pessoas avaliam as relações assim: não, deu certo porque está lá junto um tempo. Não é obrigatório que isso se dê certo. Pode ser que deu errado e as pessoas não admitem e continuam dando errado todo dia.
Né? Então é o seguinte, deu certo. Até quando vai dar certo? Não sei. Não é? Tá certo, né? É assim. Que mais é? Aí outras frases. Esse filme tem falas maravilhosas. Vocês dançam o Vatuzzi. Nós somos o Vatuzzi. Pô, essa é. Agora, é questão. Então é isso, né? Você só fez e eu conheci. Isso eu não lembro o que é. Então, outra coisa é tomar contato com. Se você educa o filho com liberdade, com o direito de ser, com princípios, chega uma hora que você tem que estar preparado para ouvir que o filho é diferente de você. Né? Para nós, que sofremos um tipo de educação pior desses filhos, dos nossos filhos possivelmente, às vezes isso é muito doído, mas temos que se preparar para isso. Você prepara o filho para ser verdadeiro, autêntico, tem que aguentar o que houve. As gerações de hoje eu considero muito mais saudáveis que a minha, que as mais velhas, que a gente era muito mais fingido do que eles. Eles falam, os pais são uma besta, no dia seguinte dá um beijo. Eu nunca podia falar para o pai que ele era uma besta, e também não podia dar o beijo. Né? Bom, possa também alguma coisa que a felicidade de uns muitas vezes provoca tristeza em outros, como aconteceu no filme, e inveja em outros também. A nossa Lili, a funcionária, passou um tempinho sofrendo de inveja um pouquinho, né? Muito bem. Outra coisa, para encerrar aqui, o que acontece com os homens quando envelhecem? Aquilo pegou, acontece tanta coisa mas é bom ver um filme desse que fala, deixa eu pensar sobre isso, né? Não é? E aqui é o seguinte, o que esse filme trata também da questão simbólica do pai e da autoridade, que tem muito a ver com o momento que o Brasil está passando e o mundo em muitos lugares, né? Os filhos, o filme tinha autonomia, tinha poder, tinha uma série de coisas, mas ele ouve a mãe dele. Ele ouve o pai dele. Se fosse uma briga com a mãe, ele teria mais força que a mãe. Então é o seguinte, o significado simbólico da autoridade, o significado simbólico do pai, de mãe, da paternidade e maternidade, isso é que faz a sociedade se regular. Quando se destrói o significado simbólico da figura paterna, e é importante entender que a figura paterna tem a ver com o Estado é pai, no caso é padrasto da pior espécie, né? Mas eu faço assim, quando a pessoa tem um significado simbólico de pai internalizado, ele respeita as regras sem que precise a punição a todo instante. Então, quando se respeita, por exemplo, a polícia, em alguns países do mundo isso acontece, fala, vou chamar a polícia. Não precisa chamar. As pessoas respeitam e obedecem. E quando se destrói o significado simbólico da autoridade, tem que chamar a polícia e ela bate, ela pune, porque simbolicamente a figura de autoridade está destruída. Quanto menos o pai é respeitado como autoridade, mais ele tem que punir, mais tem que bater, mais tem que castigar. Então, aqui esse filme mostra essa relação dos pais com os filhos. E você percebe que há respeito. E eu digo, esses pais educaram os filhos tão bem que nem eles acreditavam que tinham educado tão bem. Né? Então, outra coisa importante, o filme mostra força de caráter, né? E mostra princípios. Todas as pessoas nesse filme, mesmo a empregada que ficou brava, mas você vê que todas as pessoas ali tinham valores, tinham princípios, tinham respeito, mesmo quando ela ficou com raiva, etc., assim, mas ninguém ali foi para excesso de maleabilidade, para excesso de amorfismo, ninguém era amorfo ali. Todos tinham compromisso com aquilo que acreditavam e foram mudando ao longo do tempo. Essa é uma lição de vida importante para nós, nas nossas relações,
no nosso trabalho, na versão do que está acontecendo no Brasil no momento, né? E é isso, falei bastante. Obrigado. Vamos abrir para os comentários, perguntas, etc. Vamos procurar ser breve na resposta, que nós hoje passamos do tempo à vontade. Mas merece, o filme merece. Eu gostaria de relembrar, após 50 anos, esse filme, sou eu aqui, após 50 anos esse filme mexeu muito com a gente. Após 50 anos de liberdade sexual, né? E esse filme se baseia, acho que no tripé, a emoção versus o preconceito versus a razão, né? E eu acho que uma frase que o pai da moça falou foi a mais importante para mim que ficou desse filme: se vocês forem 50% felizes do que eu fui com sua mãe, isto basta, não precisa falar mais nada, né? E eu gostaria de ver esse filme daqui a 50 anos, se eu pudesse, mas não com o momento deste, a ansiedade que está na gente, o problema eleitoral hoje. Entendeu? Nós estamos, todo mundo ansioso, está preocupado, como foi talvez 50 anos atrás com a liberdade sexual, e a moça fala para a mãe: eu ainda não tive relação sexual com ele. E isso foi um diferencial, talvez ela tivesse tido com o ex-namorado, né? E hoje essa angústia nossa em quem votar, por que votar, como é que vamos votar, e está acontecendo esse momento, está acabando, nós temos 20 dias para as próximas eleições. Eles tinham paixão de 20 dias também. Mas eu quero falar uma coisa. Naquela época do filme, 17 estados americanos consideravam a união matrimonial entre preto e branco e preto, crime. 17 estados americanos. Eu gostaria de fazer uns dois comentários. Primeiro, 1967, quer dizer, a década de 60, tudo mudou no mundo. Muita coisa mudou no mundo. O psicossocial, então, tudo mais. Então, veja, eu acho que esse casal, o jovem casal, iniciou uma nova era do conceito familiar. Começou a sair daquele padrão dos pais e começou uma nova era. Para nós aqui no Brasil, um negro e um branco se casando é aceitável, tolerado e tudo mais. Nessa época, nos Estados Unidos, na época, era uma coisa, né, que é crime. E uma outra coisa que eu queria colocar é quando a mãe demite a Hillary, ali eu acho que ela estava defendendo a família dela, que a Hillary quis entrar, quis participar, quis entrar na fofoca e tudo mais. Ela foi só ter a satisfação de confirmar. Exatamente. Né? Então, o prazer de ver né? Pois é, ela queria, aí ela foi buscar fofoca e tudo mais. Ela demitiu imediatamente, era uma grande, ela era a melhor amiga dela e tudo mais. Então, eu acho que ela protegeu a família. E uma outra coisa é quando ele aceitou a mudança de sabor do sorvete, ele passou a mudar, ele revelou ali ele tomou aquele pedacinho de sorvete, mas não é bem isso, mas esse também é gostoso, né? Eu acho que esse negócio, aquele pedacinho, eu não entendi na hora por que ele botou aquele sorvete no filme, né? Depois eu percebi, falei, poxa, ele está mostrando que o sujeito está aceitando. O novo pode ser bom. Experimentando o novo também, né? É isso aí. Aquilo que parece amargo no começo pode ser doce depois, né? Tudo bem? Boa noite. Duas coisas me chamaram a atenção, Limer. Você falou muito em preconceito o choque que aquilo provocou. Quer dizer, o casal de negros, quando chega no aeroporto, saber que o filho ama uma branca e os brancos achando que a filha amava um negro. Mas me chamou a atenção uma fala da Tilly, da empregada, do preconceito do negro contra o próprio negro. Porque ela diz assim, eu não acho interessante que os nossos queiram ser melhor do que aquela posição em que eles devam estar. Quer dizer, ela estava bem acomodada na situação de 22 anos sendo empregada da família, né?
ela mesma não acreditava que eles devessem ou pudessem lutar por uma situação diferente. Isso me chamou a atenção. Outra coisa que eu prestei atenção no momento em que ele pede para ir na sorveteria tomar o sorvete que ele tinha gostado, e eu acho que o diretor não colocou aquilo só para aquela cena do carro batendo no outro e o pessoal aplaudindo o negro. Me chamou a atenção a garçonete. No cantinho da tela, ele chega e fala, olha, eu tomei um sorvete assim, assim, né, com aquela coisa, e ela vai falando os nomes de uma maneira tão mecânica, né? De repente ela fala, acho que foi esse. Tá. Aí ela vai, volta, no café e tal, não sei o quê. Aí ele experimenta, não acha que é o sorvete, e o rosto dela me chamou a atenção, e me pareceu que isso me coloca numa atualidade incrível em relação a muitas pessoas jovens que, né, a gente está olhando por aí. Quando ela volta, ele diz a ela assim, olha, não foi bem esse sorvete, mas eu gostei. Ela fala, ah, tá. Sabe, de uma maneira absolutamente, nenhum envolvimento. Me parecia que ela não era uma pessoa, não era humana. E eu fiquei pensando naquele momento em muitas coisas que a gente tem ouvido falar a respeito do envolvimento de jovem com o celular, com essas coisas que estão deixando as pessoas desligadas, e a senhora me chamou a atenção para uma coisa que isso também me revela, que é, no momento em que o jovem descobre o amor, ele tem medo. Essas coisas me chamaram a atenção. E a conversa da mãe do John, no final, para o desfecho do filme foi fundamental, porque quando ela fala, o que acontece quando os homens envelhecem, né? Ela de certa maneira, ela mexeu numa água que estava com alguma coisa assentada, que acontece com o tempo nas relações humanas, né? Então, ela mexeu e ele resolve então dizer, olha, comigo não aconteceu isso, e parece que ele resolve fazer quase uma declaração de amor naquele momento, não é? Mas aquilo foi bom, porque de certa maneira levantou um pouco, agitou um pouco, agora, e fez ele mudar de opinião. O que você está falando, desculpe, eu posso interromper? Claro, com certeza. É uma coisa interessante, né? Eu trabalho com casais desde 74. Hoje é raro esses casamentos que aparecem aqui, né? São dois casais que têm a felicidade. Ela diz assim, há 40 anos, e eu quero, e tomara que tenha mais 10, né? Mas não é assim que está acontecendo agora. Os dados são impressionantes. De cada 10 casamentos, eu recebi do IBGE, como professora, eles ainda às vezes mandam. Isso há 4 anos atrás, em São Paulo. A cada 10 casamentos, 7,8 estão acabando em 2 anos. Principalmente quando nasce o bebê, ou se não, quando os filhos chegam à adolescência. Porque o que a professora falou e você falou, determina uma percepção do quanto o individualismo, a autonomia, tão preservada hoje, né? Eu tenho o direito de ser feliz a qualquer custo, está custando para nós, né? Porque a abnegação, a responsabilidade, vocês sabem, devem notar, as crianças estão sendo terceirizadas e os velhos também. A sociedade está se encaminhando, não é? Numa inversão do que a gente viu nesse filme. 2 casamentos felizes. Às vezes eu tenho receio de dizer que eu sou casada há 50 anos. Compreende? Até parece que eu tenho alguma estranha. Como é que eu aguentei? Para que eu aguentei? Que bobagem é essa que eu fiz? É um negócio estranho. Mas, falando aqui sobre o sorvete, aquela cena toda, eu entendi isso, em que o filme quis mostrar que um homem racional, que sabe tudo o que faz, que decide, que é empresário, bem-sucedido, naquele momento estava absolutamente sem controle, não sabia o que fazia, né? Estava até com a roupa, o modo dele andar,
A mulher dele do lado olhando assim, né? Diz, o que está acontecendo com ele, né? Horrível. E aí ele estava num processo destrutivo, assim, de entrar em contato com o lado menor dele. E aí vai numa sorveteria que nem sabia se era aquela que ele tinha ido, né? E a moça, quer que a moça adivinhe qual o sorvete, que ele que tinha que saber, né? Então o filme mostra assim que o cara estava absolutamente fora de qualquer controle. Mas olha, o cara não está normal, não está racional. Acho que eu quis mostrar isso, é um descontrole absoluto dele. O Joe fala uma coisa muito legal, né? Que se o pai e a mãe da Joy não quisesse que ele casasse com ela, né? Ele não casaria, porque senão ela teria que fazer uma opção, né? Ficar com o marido, largar o pai e a mãe, ou, né? Então ele não ia pagar esse preço, né? Achei bem interessante isso. Ele foi sensível ao risco, né? Como a mãe foi sensível, sim, também se não deixar ela casar, ela vai carregar pro resto da vida isso. Eram decisões ali, né? Mas até aproveitando a deixa, a sensação que eu tive no final do filme é que o Joe, na hora que ele falou, eu preciso pensar sozinho, é que ele estava pronto para enfrentar a negativa do pai da Joanna. Eu senti isso, tipo assim, poxa, será que meu amor vai... A mãe dele mexeu isso com ele. Você nunca foi tão feliz. E ele falou, poxa, será que vale a pena, em função de um estereótipo, ou de um status quo, eu vou abrir mão da minha felicidade só para deixar o pai dela feliz? Ou será que ela não vai ter força de, comigo, ser feliz? Ou o pai e a mãe, que seriam um termo de um passado, uma estrutura, assim, maravilhosa, que deixou ela determinada, mas... a força do pai e da mãe vão ser mais fortes do que o que a gente está sentindo, porque a sensação que eu tive foi que se o pai não tivesse tido aquele desfecho bonito, né, de fazer uma declaração para a mãe na hora, o John teria a força de falar, peraí, acabou aqui, eu mudei de ideia, eu gosto dela e nós vamos ser felizes de qualquer jeito. Nessa hora que ele se casa com ela, não é? Exato, deu essa sensação, porque ele estava pronto para enfrentar o pai com o peito, que o pai falou, pera, vem comigo e escuta. Né? Eu achei legal isso, do tipo, é muito legal respeitar tudo isso, mas eu já sou grande. Mas eu acho que ele, quando ouviu a mãe falando, ele admitiu que ele errou. Ele admitiu que tinha errado. E talvez ele mudasse a opinião. Sim, né? foi a mãe que fez essa mudança. Porque nós temos aqui um monte de pessoas, todas as pessoas mudaram de opinião ao longo do processo. Até o noivo. Ninguém quis ter razão. Isso é fundamental, né? E aí consegue... Um outro aspecto me chamou muita atenção na quantidade de diálogos que foram chamados ao longo do filme, né? Um chamava o outro para falar as coisas dentro de um ambiente protegido, de intimidade, efetivamente. E poder dizer aquilo que tinha que ser dito, né? Olho no olho. Então isso eu acho que mostra uma coisa que é essencialmente necessária para a proteção dos vínculos e para a preservação dos vínculos. Onde há verdadeiro afeto, pode haver raiva. Não? Porque a raiva, uma fragilidade, você pode discordar, brigar, e a verdadeiro afeto. O filho foi duro com o pai se calou ali, mas o filho falou, mas eu te amo, pai. Não é? Então, ali foi um diálogo forte, porque havia amor. Né? Agora... Por exemplo, hoje, só uma coisa. Não, falei você primeiro, vou falar. É que eu nunca vi um filme com tantos olhos lacrimejantes, não é? Pega assim o rosto das pessoas e a dor, né? Uma dor adulta, né? Os olhos lacrimejam. Não sei, como só lá, né? Como quem diz? O sofrimento, não é? E a conversa, né? Então, o que eu ia falar é o seguinte, hoje eu vejo muitos pais que lidam com os filhos com medo que os filhos tenham raiva deles. Hoje eu vejo muitos pais educando os filhos
não os contrariando, não os frustrando, não deixando eles desejarem algo e sofrerem um pouquinho para terem aquele algo. Então, os pais têm medo que os filhos não os amem. E isso destrói as crianças. É muito importante. Exatamente. É preciso que os pais saibam que os filhos vão ter raiva deles muitas vezes na vida. Mas onde há amor pode haver raiva. Então os pais estão tão seguros do amor que são incapazes de frustrar seus filhos. E aí criam uns monte de nem cheio de problemas e que é difícil tratar. Quando a gente vai tratar pessoas que sofreram com pais que até reprimem e que erraram muitas vezes na autoridade, essas pessoas são razoavelmente fáceis de tratar. O duro é tratar quem tem pais inconsistentes, que as pessoas não têm referência afirmativa sobre elas, sobre a vida delas. Fala alto. Não vem virando. Eu vejo muito isso com as minhas duas netinhas, uma de 7 e uma de 4. Elas fazem gato e sapato com o pai e a mãe, e gato e sapato que o outro apoia e o outro avô. No entanto, eles não querem sair da minha casa. Amam ficar comigo. Porque da mesma forma que eu amo de paixão, eu sou extremamente dura. Quando eu tenho que ser dura e chamar atenção, eu chamo e sou dura. Elas não querem sair de lá. Vó, eu te amo, eu quero ficar com você, eu posso dormir na sua casa? Não quero dormir na casa da outra avó, não, eu quero ficar na sua casa. Então, é isso daí, é você, limite, criança gosta de limite, você tem que pôr limite, os filhos gostam de limite. Se você não põe esse limite, acontece isso que o Will me falou. É a referência. A referência. Você pega no consultório uma criatura que tem esse comportamento com os pais, é difícil você consertar. É muito difícil. Ok, mais um comentário e temos que encerrar passando o tempo, ok? Esse ponto que você tocou... Fale para o microfone mais perto da boca. Esse ponto que você tocou a respeito do amor, a confusão que existe hoje entre amor e não dizer o que se quer dizer. Então as pessoas dizem, porque ama não vai dizer. Não, acho que o verdadeiro amor cuida e diz o que precisa dizer naquela hora. Então as pessoas têm uma confusão. Mas então você não ama. Mas o amor exige que você seja verdadeiro. Se você não gosta de uma coisa, você tem que dizer ali, aqui e agora. Com o filho, não gostei como você fez isso, você tem que ser... Em qualquer tipo de relação, com os amigos. Eu acho que o problema é que a gente tem que ser verdadeiro. E as pessoas hoje, nós temos uma dificuldade, talvez esse complexo de culpa, né, que permeia toda a sociedade hoje, com a necessidade de se procurar sobreviver, de ganhar dinheiro, de ter uma casa boa. Então essa culpa e faz com que a gente muitas vezes deixe de ser verdadeiro. Ok, pessoal. Eu quero soltar os vídeos aqui, quero agradecer a presença de todos vocês, pedir uma salva de palmas às nossas pessoas.